Abra sua Bíblia no Salmo de número 37. O tema dessa noite é confiança e adoração verdadeira. Salmo de número 37. A partir do verso 3 até o verso 7, parte A. Salmo de número 37, a partir do verso 3 até o verso 7, parte A. Diz assim a palavra do nosso Deus: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Amém? Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite e queremos que de alguma forma essa palavra cause um impacto transformador em nossas vidas, que nos leve a confiar mais em Ti e adorar-te, ó Deus, em espírito e em verdade. Fala conosco nesta noite, ó Pai. Queremos, na dependência do Teu Espírito Santo, ministrar a Tua palavra, conforme a Tua vontade, para que esta palavra produza vida, cumpra o propósito pelo qual ela foi estabelecida no Teu coração, no meu coração, que seja assim no coração dos irmãos. É o que desejamos nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, como dissemos, confiança e adoração verdadeira. Poderíamos discursar ou pregar aqui sobre vários temas que surgem dentro desse capítulo 37, inclusive a comparação, o contexto em que ele faz uma comparação entre o ímpio e o justo, mas coube a nós nesta noite meditar com os irmãos dentro desse tema de confiança e adoração verdadeira, porque creio, porque presumo que aqueles que possuem uma confiança inabalável no Senhor nosso Deus, é aquele que está sem dúvida alguma capacitado, habilitado para oferecer a Ele verdadeira adoração. E aliás, já o faz, por meio da entrega, por meio do deleite, por meio da espera e por meio do descanso. E a pergunta que fica é: como é que você tem adorado a Deus? Sobre quais bases estão firmadas, ou está firmado o seu processo de adoração? Sobre quais princípios estão pautados a sua vida de oração? A Bíblia diz em João capítulo 4, versículos 23 e 24, que Deus procura adoradores que o adore em espírito e em verdade. São vários verbos que nós encontramos nesse texto que nós
Acabamos de ler com os irmãos do Salmo 37, mas senti que deveríamos meditar sobre 5 verbos aqui, entendendo que toda adoração é movida por esses 5 verbos importantes do nosso relacionamento com Deus: confiar, deleitar ou agradar, dependendo da tradução, entregar, esperar e descansar. Em outras palavras, adoração verdadeira em espírito e em verdade brota de lábios, do coração, da vida de quem confia, de quem deleita, de quem se entrega, de quem espera e descansa no Senhor. Quanto mais se confia, mais se adora. Quanto mais se confia, mais se adora. Quanto mais se deleita. E o que é deleitar? O que é agradar-te? Deleitar é encontrar prazer em Deus e Deus encontrar prazer em você. Isso é deleite. Ou o agrada-te, que pode estar em alguma tradução aí. Então, quanto mais se deleita, mais e melhor se adora. Quanto mais se entrega, mais se adora. Quanto mais se espera, mais se adora. Quanto mais se descansa nele, mais se adora a ele. Então, esses verbos aqui, queremos destacar esses 5, mas observando um contexto geral em que esses versos se apresentam aqui, irmãos, percebo que há um verbo principal. Percebo que há um verbo principal, e o verbo principal aqui é confiar. O verbo principal aqui é confiar. Todos os outros demais verbos são manifestações desse verbo principal. Só lembrando aos irmãos e às irmãs, uma pequena deixazinha de português. Todo verbo indica uma ação, seja ela praticada ou seja ela sofrida, ativa ou passiva. Todo verbo subentende isso, ou seja, você pratica ou você sofre a ação de quem pratica sobre você. Mas o que me chama a atenção nesses verbos, aqui de Salmo 37, de 3 a 7a, o que refletindo sobre esses verbos, me chamou a atenção é que eles são muito interessantes, porque ao mesmo tempo nós praticamos e sofremos a ação, ou a intervenção da ação desses verbos de Deus, que estou chamando nessa noite aqui de verbos de Deus para nós. E com isso, pensando exatamente no que esses verbos significam para nós, eu posso afirmar para os irmãos, com convicções claras no meu coração, de que confiança e adoração se confundem. Confiança, vou repetir, confiança e adoração se confundem. Há uma relação profunda entre confiança e adoração, porque confiar é muito mais do que um assentimento mental, de crenças bíblicas a respeito de Deus. Confiar não é só dizer da boca para fora, eu creio em Deus.
Se você quer entender de fato, quer entender melhor o que é confiar, basta você imaginar uma cena, por exemplo, você de costas, uma pessoa que você conhece, que você confia muito, está parada atrás de você, e a pessoa diz para você assim: pode cair para trás, feche os olhos e caia para trás que eu vou segurar você. E você então, porque conhece aquela pessoa e confia tanto naquela pessoa, você simplesmente fecha os olhos e solta o corpo, porque você confia. Um outro exemplo, talvez te ajude a entender um pouco mais sobre essa questão do confiar, é como uma criança confia no seu pai. Uma criança que sobe em cima de uma mesa, de uma plataforma como essa, e o pai lá com os braços abertos diz: pode pular que eu te seguro. E a criança pula. E confiar a isso é se lançar sobre os braços de quem você confia. No nosso caso aqui, confiar é nos lançarmos no braço ou nos braços de Deus, é nos entregarmos completamente nas mãos, acreditando que ela cumprirá o que prometeu fazer. Isso é confiar. Confiar em Deus é isso. Porque confiar em Deus significa saber o que o apóstolo Paulo disse. Em Romanos capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não se pode confiar em Deus sem acreditar que esta verdade estabelecida para Ele, que a nossa salvação, que a nossa vida, o nosso ser, o nosso existir, está exclusivamente nas mãos dEle. Estamos totalmente na dependência dEle, de quem agora somos filhos, e porque somos filhos, nos lançamos aos seus braços, nos lançamos aos seus cuidados. Amados, quantas e quantas vezes passamos por dificuldades, por problemas na vida, os quais geralmente acontecem porque nos falta confiança em Deus. Nos preocupamos porque não confiamos que Deus cuida de nós. Enfrentamos dificuldades porque não confiamos que Deus é o suficiente, em Deus que vai suprir as nossas necessidades. Mesmo a Bíblia dizendo, em Filipenses capítulo 4, versículo 19, a Bíblia diz: o meu Deus. E olha que quem fala é alguém que tem experiências profundas com esse Deus. Suprirá, é o mesmo, quem fala é exatamente o mesmo que diz que aprendeu a viver satisfeito com tudo nessa vida, a ter fartura e a passar necessidades. E no verso 19 de Filipenses 4, ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, não segundo as minhas nem as suas necessidades, mas segundo as riquezas dele, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ficamos com problemas, temos às vezes mágoa, ódio no coração, porque não confiamos o suficiente em Deus para perdoar as pessoas que nos ofenderam. Ficamos com problemas de consciência, porque não confiamos tanto em Deus, a ponto de colocá-lo sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas quando conseguimos confiar em Deus, há paz no nosso coração. Então, a conclusão inicial, não sei se essa é a palavra adequada, mas
O que nos falta muitas vezes exatamente é esse tipo de fé, ou esse tipo de confiança em Deus, que nos faz nos lançar sobre os braços dele e ficarmos de fato, como diz o verso 7, parte A, descansa e espera nele. Tão simples assim. Descansa e espera nele. Isso é tão forte, irmãos, que poderíamos até cometer um exagero em dizer que podemos confiar cegamente. Já diziam os filósofos do liberalismo teológico que a fé em Deus é algo obscuro, que é como se saltasse no escuro e você não ter a certeza se tem alguém do lado de lá para segurar suas mãos ou seus pés ou não, se haverá terra firme ou não para onde os seus pés pudessem se firmar. Mas posso dizer sem medo de errar, que você pode confiar cegamente até nas coisas mais sofridas e mais sofríveis dessa vida, porque há um Deus que prometeu. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, há um Deus que prometeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. São todas as coisas mesmo. Então podemos confiar cegamente em Deus. Isso é só força de expressão, irmãos, porque toda a nossa fé está muito bem fundamentada nos seus ensinamentos e nas suas promessas. Tá certo? Eu estou usando aqui o termo mais extremo que eu posso usar, que seria confiar cegamente. Mas você pode confiar, sim, pode confiar. O problema é que a confiança muitas vezes é abalada por algo dentro de nós. É do nosso relacionamento com Ele. É porque nós somos treinados ou somos ensinados a viver pensando demais em nós, na força do nosso braço, no poder da nossa conquista. Nós somos o tempo inteiro desafiados a mostrar e a provar para as pessoas que nós devemos confiar na força do nosso braço e no poder da nossa conquista. Minhas maiores dificuldades com os coaches é exatamente 3 palavrinhas mágicas que eles usam. Ele diz assim: você tem que dizer para você mesmo: eu posso, eu consigo e eu mereço. Você não merece coisa nenhuma, é graça de Deus. Você só pode se você puder em Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, a Bíblia diz. E eu só consigo se eu for guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, confiança e adoração verdadeira se confundem porque estabelece um canal estreito de profundo relacionamento com Deus, sem o qual não poderemos confiar e nem poderemos adorar verdadeiramente. Cada um de nós que estamos aqui hoje, podemos pensar, o problema é quando essa confiança é abalada, fragilizada, algo por dentro, algo por fora de nós. Como diz o salmista, quando observamos demais as pessoas ao nosso redor e vemos o ímpio prosperar, e começamos a desconfiar do amor, da bondade de Deus, do cuidado de Deus para conosco,
Esse é um problema que quando começa a gerar uma desconfiança em nós, começa a roer a corda da confiança. Talvez nessa noite, você e eu, nesse culto, tenhamos que dizer a Deus nessa noite: Deus, me ajuda. Com Teu Espírito Santo, me faça tirar de mim tudo que me atrapalha, ou que rompe a minha fé, a minha confiança no Senhor. Tudo aquilo que está me impedindo de ter um relacionamento mais íntimo, mais profundo com o Senhor. E vai depender do nosso reconhecimento da grandeza de Deus, nosso relacionamento, nossa intimidade com Ele. Irmãos, guarde isso no coração. Deus não precisa de mais adoração. Não sei se você entendeu. Deus não precisa de mais adoração para fazê-lo ser mais Deus do que Ele é. Deus não precisa dos nossos louvores para fazer Ele mais santo, mais justo, mais bondoso, mais gracioso do que Ele de fato é para nós. Aliás, Ele não precisa de adoração. A Bíblia diz que os anjos o adoram. Dia e noite sem cessar, os anjos o adoram. Mas a Bíblia diz que Ele procura, Ele busca adoradores. E que tipo de busca é essa por adoradores que Deus faz? Pessoas como eu e você, pessoas com as quais Ele pode se relacionar, pessoas que Ele desejou compartilhar. Deus não criou você e eu porque Ele se sente só. Amados, Deus é um Deus completo. Deus é um Deus completo em sua essência. Deus é um Deus completo em sua trindade. Ele se autocompleta. Ele não criou a você e a mim para que nós completássemos a Ele, ou porque Ele sentisse necessidade de alguma coisa. Bota isso na sua cabeça. Deus criou a você e a mim para que nós nos relacionássemos com Ele. Deus desejou compartilhar, dar de si para nós, compartilhar de si conosco. Ele queria que nós, ao sermos criados, experimentássemos um pouco do seu ser, da sua essência. Esse foi um ato extremo de amor de Deus, que não tendo falta de nada, decide compartilhar, doar, entregar-se de si mesmo a nós. Por isso, adoração, confiança e adoração verdadeira são frutos de um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Tem um perfil na internet, irmãos, não posso afirmar, não descobri, procurei, não consegui descobrir se esse perfil é falso ou verdadeiro, mas um perfil com o nome de, eu não sei pronunciar o inglês, mas é Paris Whitney Hilton, mais conhecido como Paris Hilton. Já ouviram falar esse nome? Alguém já ouviu falar nesse nome? Segundo alguns, uma das mulheres mais belas e mais ricas do mundo. Não sei, alguns dizem isso. E alguém então fez a pergunta sobre se Deus é egocêntrico ou não. E esse perfil responde a essa pergunta.
Esse perfil responde essa pergunta dizendo o seguinte: Deus não só é egocêntrico, mas é sobretudo vaidoso, e é lógico, vingativo, porque se você não ficar falando para Ele que Ele é lindo, maravilhoso, Ele vai te enfiar num lago de fogo, onde você vai ficar para o resto da eternidade. Não parecem sentimentos humanos? Aliás, nem humanos são sentimentos de um ditador, em uma luta desesperada para se manter no poder. Aí fica fácil a gente entender quem deve ter tido a ideia de inventar um Deus assim. Exatamente alguém que gostaria de ter esses superpoderes, mas por não tê-los, criou uma personagem que os tinha e se declarou representante dela na terra. E termina esse perfil dizendo: assim até eu seria Deus. Eu fiquei simplesmente chocado. Mas não me assustou porque o filósofo Nietzsche, já ouviram falar no filósofo Nietzsche? O filósofo Nietzsche é aquele que declarou a morte de Deus. Num dos seus tratados de filosofia, ele disse: Deus morreu e a igreja é o seu túmulo. O Nietzsche disse algo parecido. Ele diz: não posso acreditar num Deus que quer ser louvado o tempo todo. Não conhece a Deus. O cara para dizer, ou pessoas para dizerem, para escreverem coisas assim, não sabem, não conhecem. E nessa fala inicial, irmãos, eu quero dizer o seguinte: as pessoas do mundo, de um modo geral, não conhecem a Deus. E é até compreensível que alguém que não conhece a Deus tenha uma visão tão distorcida de Deus como essa, ou como essas aqui mencionadas. Eles não confiam, não adoram. Até aí é tudo muito normal. Complicado é quando pessoas que se dizem cristãs não conhecem a Deus, não confiam nele, não o adoram como ele deve ser adorado. E para prosseguirmos, eu te pergunto essa noite: o quanto você conhece o seu Deus? Acho que você não entendeu. O quanto você conhece o seu Deus? O quanto você conhece o seu Deus? Porque o seu conhecimento de Deus definirá sem dúvida alguma. O meu conhecimento de Deus define o meu nível de confiança e, consequentemente, o meu estilo de adoração. Aí é que está. O conhecimento que você tem de Deus é que vai definir a sua confiança e a sua vida de adorador. Então vamos tentar entender isso aí de uma forma mais esmiuçada, vamos dizer assim, mais profunda. Vamos tentar agora conjugar os verbos que estão interligados ao confiar. No texto do Salmo 37, de 3 a 7a. Quais são os verbos aí que nós podemos afirmar com certeza que estão interligados ao confiar? O primeiro deles é deleitar. Quem confia, deleita-se. Portanto, adora. Quem confia, deleita, portanto, adora.
Irmãos, algumas traduções trazem o verbo deleitar, outras trazem o verbo agradar. Mas no contexto do Salmo 37, tanto faz uma coisa como a outra, tem o mesmo sentido, porque deleitar-se ou agradar-se no Senhor ou do Senhor é um tipo de satisfação espiritual, é o prazer que sentimos em pertencer a Deus, em termos sido alvos da graça dEle, e o prazer que nós sentimos quando nós o obedecemos. Isso é deleite. Deleitar significa ter prazer, ter satisfação, ter contentamento, estar feliz com o Deus que você ama, que você serve. E você dá provas dessa felicidade. O que nós fazemos cantando é uma pequena parte da prova da felicidade que nós sentimos por servir e por amar um Deus digno de confiança, como Deus mencionado pelo salmista no Salmo 37. Deleita-te no Senhor. Deleitar significa reconhecê-lo como o único verdadeiro Deus, somente Ele é o Senhor. É aceitar o governo de Cristo sobre a sua vida, o governo de Deus, o senhorio dEle sobre você. É entender o que é essa ação criadora de Deus, de um Deus criador, sustentador de todas as coisas, e que cumpre tudo segundo o seu propósito eterno. Tudo segundo o seu propósito eterno. Deleitar no Senhor implica em adorá-lo, glorificá-lo de forma apropriada. Isso inclui crer nele, meditar nele, lembrar-se dele, honrá-lo, amá-lo, desejá-lo. O desejado das nações precisa também ser o desejado do seu coração. John Piper escreveu um livro, certa vez, com o seguinte título: Quando eu não desejo Deus. O que é isso, pastor? É possível. É possível crentes não estarem desejando, é possível que crentes estejam vivendo uma vida cristã tão arrastada, é possível que crentes estejam vivendo uma vida cristã tão limitada, tão sem intimidade com o seu Deus, que não o deseja. É possível que um crente esteja tão envolvido com as coisas deste mundo que não deseje a presença e a participação desse Deus em sua vida pessoal, em sua vida familiar, em seus negócios. Ele quer apenas um Deus que lhe satisfaça, um Deus que cumpra as promessas ou cumpra os desejos do seu coração, porque tem uma promessa aqui, uma recompensa para aqueles que se deleitam. Mas as pessoas querem a recompensa, querem a promessa, mas não entenderam plenamente o que é deleitar-se em Deus. E qual é a promessa, pastor? A promessa está aí: Ele concederá os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor. Esse deleitar, irmãos, no Senhor tem um sentido atual ou presente, mas tem um sentido escatológico também. Eu fico pensando em muitas pessoas que não querem nada com Deus aqui nessa vida, e depois ainda acham que Deus é injusto se mandá-las para o inferno. Elas não querem nada, querem viver uma vida nessa terra totalmente independente de Deus, sem nenhuma necessidade de Deus, sem nenhuma busca por Deus, mas depois querem ir para o céu. Que contradição! Qual é o sentido disso?
Então esse deleitar significa você experimentar o prazer e a alegria da presença no aqui e agora, mas ansiar, desejar ardentemente por estar com Ele um dia, gozar da sua presença e da sua comunhão perene e constante, da felicidade eterna, comparada à felicidade dos ímpios, que é uma felicidade temporária. E ainda que você seja oprimido pelos ímpios, a Bíblia diz que você não precisa olhar, nem ter inveja dos ímpios, porque o que Deus tem reservado para mim e para você é muito maior do que qualquer coração humano ou mente humana pode pensar a respeito disso. Mas como são os desejos do coração daquele que se deleita em Deus? Os desejos do coração do justo não são terrenos, irmãos. Os desejos não são supérfluos. Os desejos do coração do justo não são passageiros. Não são como os desejos do coração dos ímpios. O desejo dos corações que deleitam em Deus são mais excelentes e mais elevados. Muito mais excelentes e muito mais elevados. Agrada-te, deleita-te no Senhor, tenha prazer no seu Deus. Sabe, irmãos, quando você come aquele seu prato preferido, ou então, mesmo que não seja o seu prato preferido, mas você joga batata palha para dar gosto. A gente costuma dizer que tudo que coloca bacon fica gostoso, não é assim? Tudo que vai queijo e vai bacon, tudo que engorda, é uma delícia. Maravilha. Eu não sei por que essas coisas tão gostosas têm esse poder de engordar a gente. Que a gente come demais. É tão gostoso que a gente come demais. É verdade. Mas pensa naquele prato preferido, ou naquele sorvete, aquele chocolate, aquele café que você mais gosta. Não é a melhor sensação do mundo naquele momento? E mandaram um pequeno vídeo de um camarada comendo uma tora de bacon assim, frita, sei lá, assada, sei lá como é que era. Quando o cara mordia assim, daquele barulho do crack, né, daquela cascazinha, minha boca encheu d'água. Minha boca encheu d'água. Misericórdia, Senhor. Pensa nisso, irmãos. Quem sabe você pode entender um pouco o que é esse deleitar, que a Bíblia tanto diz. Você de repente não se esquece de todos os seus problemas e pensa que aquele momento é um momento especial. Olha que você vai pescar, olha que eu jogo a vara na água. Quem gosta de pescar, não é igual eu, por exemplo, joga a vara lá e fica esperando um tempão o peixe morder a isca. Olha que ele morde a isca, eu até esqueço as contas que eu tenho para pagar. É bênção demais. Pensa num negócio maravilhoso. Estou tentando dar algumas ilustrações aqui, amados, para você tentar compreender. Mas quem gosta de música, por exemplo, e ouve um saxofonista, por exemplo, tocar uma bela canção, uma guitarra, um solo de guitarra, como vimos ainda há pouco aqui, é de encher a alma. E quando tem um teclado, igual outro dia a irmã do Mateus esteve aqui tocando, que diferença! Tudo muda.
é um deleite, é um prazer. E se você e eu pudesse, não sei se você já teve a sensação algumas vezes de que um culto poderia prorrogar, de que um momento de adoração podia continuar tocando e cantando, que seria bom demais. Nós teríamos aquela mesma sensação que Pedro teve lá no Monte da Transfiguração. O negócio estava tão magnífico, vamos fazer uma cabana, vamos ficar por aqui mesmo. É o prazer da presença. O quanto você tem prazer pela presença, amado, o quanto você sente prazer, a ponto de você esperar e confiar que Ele cumpra os desejos do seu coração. Falei só de coisas terrenas, mas nossa felicidade não pode estar em coisas perecíveis, justamente porque elas perecem e acabam. Todos esses momentos gostosos, maravilhosos que nós acabamos de falar aqui, eles acabam. E quando eles perecem, a nossa alegria, a nossa satisfação vai embora junto. Por isso, quando o nosso deleite está em Deus, nós podemos nos alegrar sempre, porque Ele é imperecível, Ele é eterno. Eu vi uma frase retirada de um discurso de Jim Carrey, ator hollywoodiano, que me surpreendeu. Ele disse assim no seu discurso: eu sempre disse que gostaria que as pessoas pudessem realizar todos os seus sonhos de riqueza e fama, para que eles pudessem ver que esse não é o lugar onde eles vão encontrar o sentido da vida. Jim Carrey. Percebe como os nossos desejos têm altos e baixos? E é por isso que não podemos confiar a nossa felicidade em algo que nós podemos perder. Por isso que tem que estar em Deus, para que Ele conceda os desejos do nosso coração. Mas os desejos do seu coração são os desejos de Deus no seu coração? Porque senão você sai daqui com uma visão distorcida do que é esse desejar de Deus. Mas vamos prosseguir. O segundo verbo para conjugarmos sobre confiança é que quem confia se entrega. Quem confia lança. E ao lançar, adora. Mas nós só nos entregamos, ou pelo menos só deveríamos nos entregar a algo ou alguém a quem conhecemos. Não é assim que a nossa mãe, nosso pai nos ensinou quando éramos crianças? Não fale com estranhos, não abre a porta para estranho, não vai na conversa de estranho por aí. As pessoas que nós confiamos são aquelas pessoas que nós aprendemos a nos relacionarmos com elas desde criança, ou então pessoas que já temos um certo grau de relacionamento por mais tempo. Você não pode conhecer alguém agora e já se entregar e confiar totalmente nessa pessoa que você não a conhece. A única pessoa que você pode conhecer hoje e agora e se entregar totalmente, se lançar nele, é Deus. É a única pessoa que você pode se lançar no primeiro encontro. Se entregar totalmente a Ele no primeiro encontro. É Deus. Para se entregar a Deus, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ter intimidade com Ele, saber quem Ele é, o que Ele faz.
A respeito da soberania de Deus, o que você sabe a respeito da soberania de Deus, que te faz crer nele? Ou seu Deus é um Deus pequeno? De que tamanho é o seu Deus? Vou te dar algumas características desse Deus nessa noite. A Bíblia diz, amados, que Deus é antes de todas as coisas. No Salmo 90, verso 2, em Colossenses 1,17, a Bíblia diz: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus criou todas as coisas, Colossenses 1,16 diz, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Deus é o Deus que sustenta todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Deus está acima de todas as coisas. No Salmo 97, verso 9, a Bíblia diz: pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, és exaltado muito acima de todos os deuses. Deus sabe todas as coisas, irmãos. Isaías 46, verso 10, a Bíblia diz: desde o início eu faço conhecido o fim, desde os tempos remotos os que ainda virá, e digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. O nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. Em Mateus 19, 26 e Jó 42, 2, a Bíblia diz: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jó 42, 2, a Bíblia diz: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Esse é o nosso Deus. Deus possui todas as coisas. Salmo 24, verso 1 diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Deus é o Rei sobre todas as coisas. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11, a Bíblia diz: teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória e a majestade e o esplendor, por isso tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, e o reino, tu estás acima de tudo. Quando você conhece seu Deus? Deus está no controle de tudo, irmãos. Isaías 14, 24 diz: o Senhor dos exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Aleluias! Esse é o nosso Deus, e Deus está presente em todos os lugares. Jeremias 23, 24 diz: poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor: não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Ou então Salmo 139 que diz: para onde poderia eu me escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, tu ali estás. Se eu fizer na cama a sepultura, também lá, na sepultura também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, tu ali estás, e mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Todas essas coisas, irmãos, todas essas coisas são características que revelam o caráter de Deus e a soberania dele sobre nós. O quanto você conhece sobre esse Deus, o quanto você conhece sobre Ele, é o quanto você se entregará.
a Ele. É o quanto você se lançará a Ele. E essa entrega a Deus, amados, não é uma entrega passiva, fatalismo, desculpa para a nossa preguiça, não. Não é conformar-se com a situação, é exatamente o oposto. Entregar-se a Deus é sacrificar a vida, a fim de mudar o que precisa ser mudado em nós. Deus frequentemente chama as pessoas para se entregarem a Ele, para guerrear em seu nome. Portanto, vê-se aqui que a entrega, a rendição não é para covardes. A rendição não é para medrosos e rebeldes. A entrega, ou entregar-se a Ele, é para valentes, destemidos, ousados, corajosos, pessoas de fibras. Porque os fracos fugirão da presença de Deus, não suportarão a presença de Deus, a Bíblia diz, e não suportarão a sã doutrina. Há uma fala atribuída a C.S. Lewis, que eu acho muito interessante. Ele diz assim: quanto mais desejamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autêntico nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. É quando eu me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade, que pela primeira vez começa a ser minha própria e real personalidade, diz C.S. Lewis. Como tem sido a sua experiência, amado, de entregar-se a Deus? Ou você é do tipo que entrega, mas não entrega tudo? Ou você é do tipo que confia desconfiando? Há alguma dúvida no seu coração nesta noite sobre o caráter de Deus? É tempo de acertar isso com Ele hoje. Porque quem confia, não só deleita, não só se entrega, mas quem confia também espera. Quem confia, espera. Esperança, amados, é derivada do verbo esperar. Esperar é praticamente um dom. Há um ditado popular que diz: quem espera sempre alcança. Mas já tentaram modernizar esse ditado dizendo que quem espera sempre cansa. Acreditar nisso que esse ditado invertido diz é colocar em dúvida o caráter de quem se espera. Acreditar que quem espera sempre cansa é terrível para as relações humanas. Imagina para o nosso relacionamento com Deus. Deixar de esperar, cansar de esperar, é falta de respeito com o objeto da nossa espera. Quem espera, guarde isso. Quem espera tem uma excelente oportunidade de colocar em prática o fruto do Espírito Santo, chamado paciência. Mas como vivemos numa sociedade imediatista, e estamos mergulhados nessa sociedade imediatista dos pés à cabeça, não temos paciência nenhuma em esperar. Esperar, irmãos, esperar ao invés de ser um sacrifício, deveria ser para nós um exercício. Mas nós fomos engolidos pelo imediatismo. Que esperar é dolorido para nós. Não estamos dispostos a esperar.
E da mesma forma que nós agimos nas relações humanas, também agimos assim com relação a Deus. Não estamos dispostos a esperar. Queremos tudo e na hora que queremos. Os serviços de fast food, os serviços de self-service, os serviços de entrega imediata, são severamente criticados por nós se um segundo se atrasar. Se não cumprir o prometido. Quem espera, guarde isso. Quem espera pode até ter expectativas de que as coisas aconteçam como planejadas. Mas nada mais que isso. Porque quem espera não depende só de si, depende do outro também. É assim na nossa relação com as pessoas, é assim na nossa relação com Deus também. Com uma diferença, que quem espera não tem poder de exigência. Quem espera, nós aprendemos sim, mas nós aprendemos que quem espera pode exigir. Mas na prática não funciona assim. Quem espera, o máximo que pode conseguir é determinar o tempo da espera. Isso nas relações humanas. Porque, meu querido e minha querida, nessa noite, quem espera na relação com Deus, quem determina o tempo é Deus, não é quem está esperando. Não é você e não sou eu, não somos nós que determinamos o tempo da espera. É Deus quem determina. E toda espera revela que há um tempo de maturação da semente. Assim como acontece com as sementes, toda espera revela que há um tempo de maturação para que as coisas aconteçam. E dentro desse contexto da espera, amados, Deus faz um apelo dramático ao seu povo. Eu fiquei estudando sobre isso, eu fiquei sensibilizado com essa palavra de Deus. Em Isaías 40, a partir do verso 27. Deus faz um apelo dramático ao seu povo e logo em seguida ele faz uma promessa extraordinária para aqueles que aprendem a esperar. Primeiro ele diz assim: ó Jacó, como pode me dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como você pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Você não entendeu? O Senhor, Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele nunca perde as forças, Ele nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria, mas Ele dá força aos cansados, vigor aos fracos, até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos, mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Lembra de tudo sobre o caráter de Deus no tópico 2, de quem Deus é? Viktor Frankl, já ouviu falar nesse homem? Alguém já ouviu falar? Viktor Frankl foi um dos principais psiquiatras da Europa.
e ficou conhecido porque nos anos 42 a 45 foi jogado na prisão em Auschwitz. Não sei se é assim que pronuncia, mas é o que eu sei falar. E em outros 3 campos de concentração nazistas ele foi lançado. E ele viu com seus próprios olhos, diz ele, o que fazia diferença entre os sobreviventes e os mortos daquela condição subhumana de vida impostas pelo diabólico Adolf Hitler. E veja que o que ele coloca aqui, amados, não era uma questão de saúde ou força física. O psiquiatra Viktor Frankl disse que o diferencial entre os vivos e os mortos nos campos de concentração na Segunda Grande Guerra Mundial estava no quesito esperança. Esperança. Algo pelo que viver, além do arame farpado, algo a se agarrar, pelo que se aguardar, algo para o que voltar depois que terminasse os horrores daquela guerra. E sobre isso ele escreveu na sua obra clássica, Em Busca de Sentido, publicado no Brasil pela editora Voz Sinodal. Tirei um trecho do livro e ele diz o seguinte: quem não consegue mais acreditar no futuro, no seu futuro, está perdido no campo de concentração. Com a perda da crença no futuro, tal pessoa perde o seu apoio espiritual, deixa-se cair interiormente, decai física e psiquicamente. Geralmente isso acontece de forma até bastante repentina, uma espécie de crise cujos sintomas o recluso relativamente experiente conhece muito bem. Cada um de nós temia aquele momento em que se manifestava pela primeira vez essa crise, não em si próprio, mas pois então já teria sido indiferente, e sim em seus amigos. Geralmente essa crise se configurava da seguinte maneira: a pessoa em questão certo dia ficava simplesmente deitada em seu barracão e ninguém conseguia persuadi-la a botar a roupa, ir ao lavatório ou mesmo a se apresentar no local da chamada. Nada mais surtia efeito, nada mais lhe metia medo, nem súplicas, nem ameaças, nem golpes, tudo em vão. O sujeito simplesmente ficava deitado, não se mexia. E quando uma doença provocava essa crise, a pessoa se negava, inclusive, a ser transportada ao ambulatório ou tomar qualquer medida em prol de si mesma. Ela simplesmente entregava os pontos, ficava deitado até nas próprias fezes e urina, porque nada mais a interessava. Que poder é esse da espera, irmãos? Que poder é esse da espera? Parece que somos assim também, se não conseguimos viver além dos arames farpados da vida. A nossa tendência é desistir, é nos prostrarmos. Aliás, a Bíblia diz uma séria advertência para nós. A Bíblia diz: se esperarmos por Cristo apenas para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Todos nós, sem exceção, passamos algum dia por uma crise, por um momento como esse, onde que parece que a esperança se esvai. Onde que parece que o fôlego de vida já não se consegue puxar. Onde olhamos para um lado e para o outro e não conseguimos encontrar uma solução. Isso se chama desespero, ou falta de esperar, falta de esperança. Mas onde encontraremos sentido para viver? Em geral, olhamos para os shopping centers. Talvez seja o principal programa aqui da região. Para os cardápios das comidas, as casas de vinhos ou cafés.
olhamos para as ofertas de viagens, para os compromissos da semana, mas é realmente com isso que nós temos de nos contentar? Tem gente que vive de sexta-feira em sexta-feira, com o famoso sextou. Se o melhor que podemos esperar nessa vida é o próximo final de semana, o feriado, as próximas férias, a aposentadoria, se o que enche o nosso coração de esperança foi ter esse tipo de vida melhor que nós sonhamos, mais confortável, mais bem-sucedida, ser conhecido, ser reconhecido, ser aceito pelos outros, como dizia o poeta, com a boca escancarada, esperando a morte chegar. Diz Blaise Pascal que viver uma vida miserável assim é como viver lambendo a terra. Ou seja, só hedonismo, busca pelo prazer, só mundanismo, viver em função dos valores deste mundo, só egocentrismo, vivermos para nós mesmos, só humanismo, vivemos centrados no homem e não em Deus, só liberalismo, pode tudo, aceita tudo, em nome do politicamente correto, deixando Jesus de fora, só carnalidade, só materialismo. E nesse contexto da espera, há pelo menos 4 tipos de pessoas: os que não sabem esperar, os que esperam desanimados, os que esperam ansiosos e os que esperam com paciência. E esses, a Bíblia diz, os que esperam com paciência, Salmo 40, verso 1, os que esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, Ele me salvou, me libertou. E, em último lugar, amados, quem confia e pode apresentar uma adoração verdadeira a Deus é quem se entrega, é quem se deleita, é quem se entrega, é quem espera e, por fim, é quem descansa. Descansar é crer na absoluta soberania de Deus. Descansar é como diz o famoso hino 314 do cantor cristão: que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, eu vou seguro, descansando no poder de Deus. Descansar em Deus é confiar nele e ter paz, é estar seguro. E só os que conhecem a Deus verdadeiramente podem descansar nele. E como se descansa? Largando a ansiedade. Diz a Bíblia, 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E se descansa lembrando das promessas de Deus. Jeremias 29, 11, ele diz: eu é que sei os planos que eu tenho para vocês.
Descansar é se lançar também nele como esperança de refrigério para a nossa alma. Por que nós insistimos em não ouvir a voz de Deus? Por que nós não descansamos? Não estamos falando aqui de doutrina, não, irmãos. Estamos falando assim de descansar mesmo, de princípio para o nosso bem-estar. Por que nós não descansamos nele? Por que o homem quer criar algumas teorias ou seguir algum tipo de tradição do descanso ou do dia específico para descansar? Quando a Bíblia diz no Novo Testamento que o nosso descanso está numa pessoa que faz um convite extraordinário para nós e diz: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, vinde a mim. Mateus capítulo 11, 28 a 30. Irmãos, esse negócio de descansar é tão poderoso que Deus criou um mandamento. Ele criou um mandamento. O quarto mandamento da lei de Deus é para você descansar. Então, quando nós não descansamos, nós pecamos contra Deus, porque Ele que nos criou para descansar. E especificamente, não só descansar fisicamente, descansar dos nossos afazeres, mas descansar nele. Ele é o nosso descanso. É nele que podemos nos entregar, nos encontrar. Ele diz que se nós nos lançarmos nele, acharemos descanso para as nossas almas. Porque ele termina dizendo: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E eu quero terminar essa noite, essa palavra, amados, em nome de Jesus, a dizer a você o seguinte: que a confiança manifesta no meu e no seu coração, através do deleitar, do entregar, do esperar e do descansar em Deus. E tudo isso romperá ou redundará numa explosão de adoração verdadeira, de alegria sincera, de satisfação, de celebração, de proclamação, de testemunho. Quando eu entender plenamente o que é isso, confiança e adoração verdadeira, a minha vida espiritual vai deixar de ser morta, deixar de ser vazia, deixar de ser sentido. Eu vou querer dizer aos quatro cantos dessa terra, eu vou querer dizer com muito pulmão, com muita energia, a todos que estiverem ao meu redor, que vale a pena servir, que vale a pena amar esse Deus. Aleluias! Eu vou ter a satisfação de poder dizer, as pessoas que me verem vão perceber, não uma pessoa derrotada, fracassada, caída, falida, mas alguém radiante, não porque não tem problemas, mas porque a presença de Deus é maior do que os seus problemas. Aleluias! Glória a Deus! Tudo isso vai revelar o nível e a profundidade do seu relacionamento com Deus. Se esses verbos estiverem sendo praticados de forma natural, verdadeira e sincera, você e eu estaremos apresentando uma adoração que Jesus chama de adoração em espírito e em verdade. Você quer expressar toda a sua confiança nesse Deus e, consequentemente, toda a adoração que é devida a Ele? Medite em cada um desses verbos mencionados nesta noite e então olhe para os seus pecados essa noite e confesse-os a Deus em nome de Jesus. Olhe para o amor de Jesus nessa noite e o receba pela fé. O amor e o cuidado de Jesus sobre a sua vida nessa noite em nome de Jesus.
Olhe para a fidelidade de Deus dessa noite, amado irmão, amada irmã, e espera nele, espera pelas misericórdias dele, que se renovam a cada manhã, a Bíblia diz. E olhe para cada dificuldade que você estiver passando nessa vida, e glorifique a Deus, que diz que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. E glorifique a Deus e olhe para essas dificuldades e encare-as como disciplina de um Pai amoroso para você. Confie em Deus, não duvide, nutra sua fé. Confia em Deus, adorando. Foi inevitável, Sara. Sobrevivi adorando. Sobrevivi adorando. Ai, irmão. Quando isso se tornar verdadeiro para você, você vai ver a diferença que isso faz. O que esse Deus adorado é capaz de fazer. Feche seus olhos nessa noite. Peça a graça de Deus sobre sua vida, sobre seu coração, sobre a sua família, sobre sua casa, sobre seus negócios. Oh Deus, em nome de Jesus, como diz a canção que cantamos antes dessa palavra, estamos aqui nesta noite rendidos ao Senhor, Pai. Completamente rendidos ao Senhor. Porque sabemos que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Por isso não deixa que nenhum dos teus filhos saia essa noite desse lugar, ainda com algum tipo de dúvida a respeito do teu caráter, ó Deus, de quem tu és e do que tu fazes. De tudo que foi dito, ó Deus, nessa noite, palavra extensa, mas para tocar o coração do teu povo, Pai. Não pela extensão, mas pela profundidade do que o Senhor falou ao nosso coração. Muda, Deus, tudo que tem que ser mudado em nós. As estruturas profundamente arraigadas em nós. Quebra as barreiras, quebra as estruturas. Tu olhas para nós e sabes que nós somos pó, mas nos faz também enxergar isso, que nós somos pó, que nós somos necessitados da Tua graça e da Tua intervenção. É a nossa oração nessa noite, meu Deus, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Graças a Deus.